Antenada com Renata Marques, mais um programa e hoje está imperdível para você que é amante de armas. Tem um convidado com muito conhecimento, com mais de 115 mil inscritos, tanto no YouTube quanto no Instagram, então é um canal imperdível. Vou apresentar ele um pouquinho. Alexandre Guimarães, conhecido como Alexandre Guima. Ele é servidor público do Estado de São Paulo, sargento da Polícia Militar, formado em Tecnologia da Informação, com pós-graduação na área, também graduado em Segurança Pública e pós-graduado em Defesa Civil, idealizador do canal Portal das Armas, no YouTube e no Instagram. E também idealizador do projeto Cidadão Armado Já. Não preciso nem dizer que é um amante de armas, armamentista. Bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado por aceitar o convite. Cara, a honra é toda minha, Renata. Fico muito lisonjeado, né? Agradeço aí a todos, né, do programa, né? E em particular você que está à frente desse trabalho, né? Desejo a você muita sabedoria, sucesso, sorte, né? E estou aí à disposição aí, né? Peço para que todos, né, que não conhecem o meu trabalho, que conheçam, né? youtube.com/Portal das Armas, e lá nós defendemos a liberdade, né? Então, valores tão fundamentais, né? Não só a liberdade, né? Mas a liberdade é uma das grandes pautas aí, né? E também, obviamente, né? Armas de fogo, segurança pública, né? Assuntos palpitantes aí, né? Diante do cenário. Verdade. O Alexandre, fala assim para o pessoal. A gente tem um pessoal que já é pró-armas, né? Armamentista, e a gente tem um pessoal que já fala que não gosta de armas nem sabendo como que funciona. E aí, como que é? Eu acordo hoje e falo, eu vou comprar uma arma, e aí eu saio e vou no mercado, vou numa loja e posso comprar uma arma. Como que é a pessoa que defende ter o direito de possuir, de portar a arma? Bom, na verdade, hoje, né, hoje que eu falo aí de, principalmente, né, as restrições a que o cidadão decente desse país, né, ele tem o direito, né, legítimo, a meu ver, né, e inalienável de poder ter meios para poder se defender, né, ele começou a ser cerceado, né, enfaticamente, a partir de 98, né, na era FHC, né, e isso ganhou um viés ainda mais forte, né, a partir no final, né, de 2003, né, com o decreto 10.826, né, que foi regulamentado, inclusive, né, pormenorizado aí pela portaria 5.123 aí de julho de 2004, nessa portaria ela já caiu, né, mas restringe, né, e muito o acesso ao cidadão decente desse país aí de ter e portar a sua arma de fogo, né. Antigamente, né, eu mesmo, né, tive a oportunidade de ir com meu pai no Jumbo Eletro, né, quem conhece aí, né, quem é da década de 80 aí, né, vai se lembrar do Jumbo Eletro, que era um mercado, né, como o Pão de Açúcar hoje, né, e aí você ia lá no Jumbo, aliás, hoje nem tem mais Pão de Açúcar, né, o pessoal, você tem um ou outro Pão de Açúcar aí, né, não sei se pode falar o nome aqui, né, mas é um mercado, né, e eu fui com meu pai lá, e o meu pai comprou um revólver 38, né, posteriormente, né, ele comprou uma outra pistola, que inclusive é minha hoje, né, e ele saía com a arma carregada na cinta, né, porque ele era militar, né. Se você fosse cidadão comum, né, aí você poderia comprar tranquilamente, só que você teria que levar o atestado de antecedentes criminais, né? E era algo relativamente simples e fácil, né? Você tinha o direito de ter até 6 armas, né? Mas não era tolhido esse direito, né? E aí, a partir de 98, o negócio ficou um pouco mais complicado, sendo o porte, né? Ele um quesito, ele era uma contravenção penal, a partir de 98 ele virou crime, né, você andar com a arma sem ter o porte, né, e posteriormente o negócio ficou muito rígido com a lei 10.826, né? Então hoje, principalmente, né, com essa lei e com os decretos do atual governo, né, restringiram e muito o acesso do cidadão decente desse país, né, de ter e portar a sua arma de fogo. Portar, eu falo que é quase que impossível, né? Muito difícil mesmo, existem nuances aí, para que o cidadão pagador de impostos, né, altos impostos, ele tenha
esse direito aí, como é que fala, né? Adquirido, difícil, muito difícil mesmo, tá? Então, não é tão simples como as pessoas, né, que não entendem da situação acreditam que seja, né? E para você ter uma arma hoje, né, hoje você teria a posse no caso, né? Mais fácil você ter a posse, aliás, menos difícil, né? Que você precisa passar por uma série de critérios, né? Objetivos e alguns subjetivos, né? Dentre eles, ter uma residência fixa, ocupação lícita, algo que eu sou veementemente contra, né? Então, a pessoa que ela não trabalha, ela não pode ter uma arma, por exemplo, né? Então, algo que, assim, me choca, né? A gente, são coisas assim que não... Para mim, os critérios deles deveriam ser objetivos, né? E um outro que é totalmente subjetivo, que é a comprovação, né? E aí é o grande ponto nevrálgico, né? É a comprovação da efetiva necessidade, né? Então, além disso, você vai passar por baterias aí de exames psicológicos, né? Por um psicólogo credenciado pela Polícia Federal, não pode ser um psicólogo que não seja credenciado, testes de tiro, uma série de fatores para que você tenha uma arma de calibre restrito, de calibre permitido, né? Dentro da sua casa ou do seu comércio, né? Então, não é algo simples, é algo bastante complicado, né? Hoje, particularmente, praticamente, né, somente policiais e militares podem adquirir arma de fogo, né, e ter o porte funcional, né? Então, que é inerente à função que ele ocupa, né? A diferença do porte e do posse e da posse é praticamente o porte eu posso ter em casa e a posse eu posso andar com ela. Basicamente é essa a diferença ou tem alguma coisa mais complexa? Não, é isso, só que o contrário, né? Na verdade, a posse, né? Você tem a arma dentro da sua casa, dentro do seu comércio, né? E o porte você pode transitar com a arma fora do seu local de guarda, tá? Então, não interessa se a arma estará junta ao corpo, né? Ou em outro local que não seja na sua residência, no local de guarda da arma, né? Então, por exemplo, se você for... Quando você compra uma arma, né? A Polícia Federal, né, depois que passou por todas as baterias você foi contemplado, você ganhou na loteria, você conseguiu comprar a sua arma, né? Aí você tem a oportunidade de ir lá na loja, né, e retirar o armamento. Para que você retire o armamento da loja e leve até o local de guarda, a sua residência ou seu ambiente de trabalho, seu comércio, né, você precisa de uma guia de tráfego, tá? Então você precisa, na verdade, no caso da Polícia Federal, seria uma guia de trânsito, né, que você vai levar a arma, né, do seu local de guarda, do seu local de compra, né? Geralmente é um dia, tá? 2 dias aí, se for um local, na maioria das vezes, aí por convenção, acima de 200 quilômetros, né? Aí que você levaria a arma, né? Você tem essa data pré-estipulada da Polícia Federal para você levar essa arma do local de onde você comprou até o local de guarda dessa arma, né? No porte de armas, né, você não pode tirar, na posse, você não pode tirar a arma desse local. A arma ela tem que ficar lá na sua residência. No porte de armas, você vai passar por uma série de exames também, comprovar a efetiva necessidade, né? É algo bastante subjetivo, né? Mas vamos supor que você conseguiu. Aí você, com o porte de armas, que ele é válido hoje, salvo o melhor juízo, por 3 anos, né? Antigamente era 5, no governo anterior, né? E aí você pode se deslocar com a arma a pronto uso, inclusive, né? O que é isso? A arma ela é em condições de legítima defesa, né? Ela é em condições de você utilizar ela de forma o mais rápido possível para evitar carregada, alimentar, tudo bonitinho, né? Para que você possa se defender aí de qualquer anormalidade, né? Mas é muito difícil, né? Enfatizo aqui. Então, hoje, geralmente, o porte hoje que ele é liberado, né, somente são os portes funcionais, né? A pessoa é policial, trabalha na Receita Federal, né? É um juiz, é um magistrado, né? São policiais, são militares, né?
que ele pode ter o porte dele, né? Lembrando que para militares, tá, o porte ele é expedido, né, pelo SIGMA, né, que é um sistema de gerenciamento militar de armas, né? Então é o exército que toma conta, né? E os civis, né, inclusive policiais civis, policiais federais, quem cuida disso daí é a Polícia Federal. Alexandre, por que a esquerda, com o auxílio da mídia, tem um empenho tão grande em tentar mostrar para a sociedade que o desarmamento é bom para a população, que a campanha de desarmamento, o Estatuto do Desarmamento foi algo benéfico para a sociedade? Eles têm uma necessidade, um empenho, uma divulgação nisso que acaba convencendo, porque eles têm maior espaço na mídia, né? A televisão aberta, onde a maior parte da população simples, quando eu falo a maior parte da população, eu estou me dirigindo até para o meu público, que vem de um público mais simples, que não tem um conhecimento, que não acompanham tanto a política quanto as leis que geram. E a gente vê isso com muita frequência, né? Sim, o que acontece? Primeiro, o pessoal do lado de cá trabalha, né? Então precisa sustentar a casa, tudo, né? Tem os seus afazeres, fica mais difícil de você acompanhar aí a mídia, né? Eu, particularmente, em si, né, não acompanho televisão, né, a grande mídia aí, né, há muitos anos, né? Mas muitas pessoas acompanham, né? E existe uma influência muito grande e ela é de anos, né? Convencionou-se que a arma é algo ruim e seria ela responsável por todos os problemas aí de segurança pública existentes no país, o que não é verdade, né? Uma coisa que eu costumo eu brinco, mas falando sério, né? Se a arma é culpada, né? Se for crime simples, né? De 6 a 12 anos para arma de fogo e libera quem pressionou o gatilho, né? Se for um homicídio qualificado, né? De 12 a 30, de 12 a 40 agora, né? Para arma de fogo, né? E libera quem pressionou o gatilho, né? Então, a questão não é a arma de fogo, mas o agente agressor que está por trás da arma de fogo, né? Então, qualquer coisa, né, seja arma própria, né, feita para defesa ou ataque, né, ou uma arma imprópria, né, aquilo que pode potencializar a defesa ou ataque de alguém, né, o responsável não é o objeto, mas sim quem está por trás dele, né? Então, a mídia ela tem colocado isso por questões, ao meu ver, principalmente, né, você citou aí a esquerda, né, essa filosofia desarmamentista, né, ela visa tão somente desarmar o cidadão de bem, as pessoas que têm propensão, obviamente, a cumprir leis. Porque o criminoso, ele não tá nem aí, cara. Se eu falar para você aqui, falar para um criminoso, né, para um bandido, né, eu que sou da área de segurança, estou 17 lustros aí nessa vida de segurança pública, né? E sem contar o tempo que eu passei na Guarda Municipal, né? E eu sou de uma família de militares, né? De policiais militares, né? Então, o militarismo, né? A segurança pública está na minha família aí desde a década de 60, né? Então, bastante, já está no DNA, né? Então, eu falo aqui, não é eu acho, né? Eu tenho conhecimento de causa nessa situação. Não sou dono da verdade, deixo isso muito bem claro. Também não imponho a minha vontade às pessoas, né? Mas deixo meus posicionamentos, eles são bastante firmes, né? E tem lastro no conhecimento, né? E aqui, no caso, um conhecimento técnico, né? Então, convencionou-se que a responsabilidade é da arma de fogo, né? E, na verdade, eles querem desarmar o cidadão de bem, aquele que está propenso, obviamente, a cumprir leis, e o bandido que, né, esse aí deixa para depois, né? O bandido, você sabia que não pode matar, Renata? Não pode matar o bandido, Não pode matar né, quem quer que seja, né? Existe um artigo aí, o 121 do Código Penal Brasileiro, né, que foi desenvolvido em 1936 e implementado em 1940, né? E não pode matar, né? Não pode matar, né? Aliás, eu penso, inclusive, que o código deveria ser alterado, né? Não pode assassinar, né? Essa, para mim, deveria ser a questão, mas, enfim, eu não sou o legislador, né? Então não pode, mas a gente tem homicídio, né?
Você sabia que não pode traficar, não pode roubar, não pode fazer um monte de coisa, né? Mas acontece, né? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Então, não sei se você sabe, né? Em 2015, 12% dos homicídios do mundo, né, eram do Brasil, né? Do mundo inteiro, né? Então, é um negócio, assim, absurdo, né? Então, E o pessoal faz lei, né? Não tem base técnica, não tem lastro no conhecimento, né? E tem lastro, sim, na ideologia e em projetos de poder. E isso acaba reverberando, principalmente, como você citou, no uso de mídias, novelas e tudo mais, né? Que acabam enraizando e colocando, incutindo na cabeça da população durante longos anos, né, em doses homeopáticas aí, que as pessoas acabam acreditando que a arma ela é ruim, né? E, na verdade, não, né? Nós temos vários estudos aí, né? Não só no Brasil, como fora do país também, né? Lá por John Lott Jr. nos Estados Unidos, Joyce Lee Malcolm na Inglaterra, né? Aliás, a Inglaterra, o país mais violento da Europa, né? De 96 para cá, né? Quando implementou o desarmamento lá também, né? E, inclusive, lá a polícia desarmada, né? Praticamente refém da criminalidade, né? E os índices criminais eles só aumentaram, né, na Inglaterra, né, frente a outros países aí que você tem índices aí realmente baixíssimos, né, como Portugal, como a Suíça, né, enfim, né, a Polônia, né, enfim, outros países aí onde você tem um acesso mais fácil à arma de fogo, além, não é só a arma de fogo, né, mas há outras questões aí de segurança pública, né? Então, não tem lastro, né, no conhecimento essa filosofia aí de desarmamento. E se você me permite, né, não quero ser prolixo, eu costumo dizer, né, que só existem 2 tipos de desarmamentistas, não tem um terceiro, né? É aquele que se julga superior aos demais, né, onde ele fala, não, só uma classe ela pode ter arma, né? Eu sou superior e só eu posso ter arma, né? E aquela classe que é o inverso, né? E a pessoa ela não tem capacidade, não tem condições, não se julga apta, né? Então ela fala, poxa, eu não posso ter, ninguém também pode ter. Você pode ver que não existe um terceiro caso, somente há esses 2, né? Na questão de desarmamentismo. Porque chega a ser hipocrisia, né? Porque você vê muita gente defendendo o desarmamento, mas está com carro blindado, com segurança armado, mas para você não pode ter uma arma na sua casa, né? Isso gera uma liberdade para o bandido, né? Porque ele sabe que ao cometer um crime ou a tentativa de um crime, ele não vai encontrar uma vítima armada. Então ele já está lá com um passaporte, com um aval liberado para ele cometer esse crime. Ele não vai ter resistência nenhuma, tanto pelas leis como pela própria mídia, citando novamente, que pede para não reagir, que faz campanha contra a arma, como se realmente essa arma fosse a vilã e você fosse entrar no carro disposta a sair matando, né? Não, sem dúvida, né? E você tocou num ponto aí também nevrálgico, né? Porque hoje o criminoso ele vai jogar absolutamente toda a frustração da vida dele, porque ele é um incapaz, né, em cima do pai de família, do trabalhador, né, para que você tenha uma noção, né, o criminoso, ele sabendo, né, ele tendo a garantia, né, de quase 100% dos locais que ele vai entrar, né, não tem ninguém armado lá, ele joga toda a frustração da vida dele em cima de você, ele assalta a tua casa, ele estupra a tua esposa, ele abre a tua geladeira, ele toma a tua cerveja, né? Ele enfia o canhão dele, né? A arma dele na cara do seu filho, né? Te esculacha, você passa a ser vagabundo, né? Toda a frustração da vida dele ele joga em cima de você, te humilha, te arrebenta, né? E exatamente porque ele sabe que você não tem condições de se defender. É um cordeirinho, né, frente a um lobo devorador. Então, as questões de segurança pública, e eu não trato a arma, deixo bem claro aqui, como uma questão de segurança pública. Eu trato a arma como uma questão de liberdade. Nós temos aí o artigo 3º, né, da Declaração
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que qualquer cidadão ele tem o direito, né, de ir até as últimas consequências para salvaguardar a sua vida ou de outrem, né, e nada mais justo, né, aqui eu faço um parênteses, né, nada mais justo do que você fazê-lo, né, em, no mínimo, igualdades de condições, né. Eu defendo que qualquer cidadão que seja voluntário a ter, né, a sua arma de fogo, desde que ele não seja criminoso, não tenha passagem por crime doloso contra a vida, né, que ele tenha preparo para tal, né, que ele realmente, não, eu tenho um conhecimento o mínimo de como usar a arma, né, e da legislação, né, a pessoa não sendo louca, né, ela pode ter uma arma de fogo, são critérios objetivos, e para mim não deveria ter nem autorização, a pessoa, ela cumpriu esses critérios objetivos, né, ela está outorgado a ela, promulgado no caso aí, né, o direito dela ter a sua arma de fogo. E se fizer algo errado com a arma de fogo ou com qualquer outra coisa, irá responder, né, pelo crime que o fizer, conforme a legislação vigente. Simples assim, né? Então, é uma questão de liberdade. Porque hoje o cidadão comum, ele não pode, não consegue, né? A gente, falando português, claro, a gente não consegue, não pode. Tem lá uma lei com vários critérios, mas você sabe que não vai passar. Mas o bandido, ele tem armas que nem a polícia tem. Sim. E para eles pode, às vezes é pego, feito uma apreensão e eles saem pela porta da frente da delegacia como se nada. Ao contrário de um cidadão comum, se for pego com uma arma que não está regulamentada, regularizada, não sei qual que é o termo certo, esse daí com certeza vai responder, vai sair com um processo longo, com talvez até a cadeia, né? É difícil. Para nós aqui, eu deixo bem claro, Renata, é que é o seguinte, né? Para você que é cidadão decente, né? Para você cidadão de bem, né? Para você ficar 5 minutos, deixar bem claro aqui, ó, 5 minutos em uma cela, né? Só o processo de você entrar numa cela, onde você vai ter que ser totalmente despido, né? Vai agachar 3 vezes, vai ter que... eu não vou nem entrar em outros detalhes aqui, né? Mas é uma cena completamente vexatória. Você vai entrar numa cela onde cabe, né, deveriam ter 5, né, tem 50, né? E então é um processo muito complicado para quem não é do crime, né? Então, o cidadão decente desse país, né? Então, é o que eu falo, para nós, né, é muito complicado, né? Um cidadão, às vezes, acaba, né, tem algumas pessoas aí, né, que são pessoas bem, tudo, ele acaba adquirindo uma arma de modo irregular, né, ou acaba, né, herdando uma arma de modo irregular, né, porque a legislação, aí, a Lei 10.826, ela deixou na criminalidade da noite para o dia, milhões de pessoas, né, que tinham armas aí, né, legalizada, passaram a ser ilegais, né, então a pessoa, ela herdou a arma, enfim, né, e às vezes acabou utilizando essa arma aí para se defender, ela acaba ficando na mesma cela daquele bandido que ele alvejou, né, então é uma situação bastante complexa, né. E, enfim, são coisas aí que são coisas de Brasil, né, que nós tentamos mudar, e foi para isso, inclusive, que eu criei o Portal das Armas, né, para a gente desmitificar essas barbáries aí, né, e defender o cidadão decente desse país. E levar o conhecimento, né, que conhecimento é tudo. Olha, se eu não estiver errado, o Estatuto do Desarmamento é de 2003, em 2005 houve o plebiscito para fazer a alteração de um artigo, que era para decidir, para o povo decidir se seria liberado a venda de armas e munições. Perfeito, exatamente. E o plebiscito ganhou com a população dizendo que sim, que gostaria que fossem vendidas as armas e as munições. É isso. Exatamente. Né? Assim, não aconteceu. Não, exatamente, né? Você vê como é que precisa se mudar a cultura, né, do povo, né? Eu acredito que nós estamos no caminho certo, né? Ainda a duras penas, né? Muito longe do ideal, mas o passo inicial ele foi dado, né? Para você ter uma noção,
Renata, de que essa votação, inclusive, ela foi totalmente tendenciosa, né? O não, né, era o que venceu, né, mais de 60 mil, a maior votação até hoje na história do Brasil, né? Mais de 60 milhões aí de pessoas, né, votaram não. O que é esse não, né? Não proibir o comércio de armas, pra né? confundir, né? Então, eles inverteram até a pergunta, né? Eu tenho certeza, se fosse uma campanha realmente igualitária, né? Essa votação ela teria sido mais ainda esmagadora, mas, né, teriam 90 milhões de pessoas, né, teriam votado a favor, né, de que não fosse proibido, né, não só a comercialização, mas, enfim, né, que fosse facilitado a venda de armas de fogo. Né, e, posteriormente, né, a votação, ainda assim, não foi respeitado, né, a vontade popular, o referendo, né, Simon diz e acabou, né, e naquela época não tinha juízes aí, né, que temos hoje, né. Nem Então, precisava do referendo, hoje não precisa mais. Você vê, né? Então, e ainda assim não respeitaram o referendo. E à época, né, você sabia que um pouco mais de 93% das empresas, né, e lojas de armas faliram, né, causando milhares de desempregos, né, no país, né, desacelerando a economia exatamente por causa dessa lei sórdida, draconiana, né, que foi e que é o Estatuto do Desarmamento. A impressão que eu tenho é até a tentativa de acabar até com os clubes de tiros, né? Não, sim, não haja. Né? Uma impressão não, é claro, mas meio que subliminar. Mas a tentativa é que o clube de tiro também não exista, criminalizando quem gosta, quem pratica, até quem frequenta. Como a gente comentou aí, né? Você sabiamente, né, fez essa pergunta aí logo no início, né? De demonização aí das armas de fogo, né? Por parte de um viés ideológico, né? E a realidade é exatamente essa, né? O objetivo, para mim, ele é muito claro, né? É você desarmar a população, né? Para que você tenha o total poder sobre ela, né? E os clubes de tiros, né? Que são ambientes, inclusive, familiares, né? Para você ter uma noção, né? O primeiro disparo que eu dei foi por volta dos 4, 5 anos de idade, né, na casa do meu avô, né? Estava com meu pai, com o meu tio, que também é policial, né? E o meu avô não era policial, né? Tinha a arma dele, né? E a gente atirava lá em casa, né? No quintal de. Na Tirava, pegava uma tábua lá, né? Todo mundo tinha arma aí, né? E, nunca deu problema, nunca, sempre cresci com arma de fogo. Hoje você fala um negócio desse aqui, tem gente que fica desesperada, né? Mas a realidade é essa, né? Então as pessoas elas querem demonizar, né? Aquilo que é puro, né? Honesto, né? Que gera empregos, né? Que gera renda, que fomenta a economia do país, né? Que é um esporte, né? Aliás, o tiro, a primeira medalha olímpica do Brasil, né, em 1920, em Antuérpia, na Bélgica, né, veio do tiro, né? Aliás, as 3 primeiras medalhas olímpicas, né, vieram do tiro, com Guilherme Paraense, né? A primeira medalha olímpica do Brasil, em 2016, também veio do tiro, com meu amigo, né, o sargento do Exército, aí, Felipe Hu, né? Então, uma medalha de prata do tiro, né? Então, o tiro também é esporte olímpico, né? E tão demonizado, infelizmente, no nosso país por parte da imprensa e de alguns setores aí com viés ideológico, né, que não tem interesse nenhum, né, na qualidade de vida, né, e na proteção e incolumidade das pessoas, mas pelo contrário, né, o projeto deles é de poder, né, e por isso demonizam as armas aí quem trabalha. O Estado, ele claramente ele não consegue proteger a população, né? Eu acho que por falta de pessoas, por falta de política nesse sentido, onde está o gargalo da segurança pública para conseguir diminuir a criminalidade? Eu vou te dar a minha versão, que foge um pouco só das armas. Eu acho que a falta do cumprimento das leis é o principal, no meu ponto de vista, é o principal motivo. Não adianta você prender um bandido se ele vai chegar, ele vai ser solto na primeira oportunidade. Mas eu sempre vejo uma correlação com armas.
sempre o problema da segurança está com armas, ou seja, armas do bandido, ou seja, armas do cidadão de bem, e o Estado não consegue proteger o cidadão. Você, nesse meio há tanto tempo, onde está esse gargalo? Eu falo para você que o principal, o fundamental de tudo, né, como dizia Beccaria, né, Cesare Beccaria aí, né, há quase 300 anos atrás, né, Cesare Beccaria, Frédéric Bastiat, né, você precisa punir, né, e punir proporcionalmente, né. Então, a partir do momento que o cidadão ele tem a certeza de que se ele andar fora da linha, o cidadão, o criminoso principalmente, né, e ele terá a garantia, a certeza da sua punição e do cumprimento da sua punição, automaticamente essa sensação enraizada na população, na cultura popular, né, e no cumprimento das leis nesse sentido, automaticamente a criminalidade ela cai, né? Lhe asseguro isso, né? Então você tem que criar primeiro uma cultura de honestidade, né? E o Estado, principalmente, sendo o pilar desse exemplo, né? O espelho da sociedade, né? Realmente preocupado com a incolumidade das pessoas, né? E hoje nós vemos aí o contrário, né? Vários escândalos aí de corrupção há muitos anos, né? E muitas coisas acontecendo, uma insegurança jurídica, principalmente nessa era contemporânea, né, de uns 6, 7 anos para cá, né, e a cada dia, né, nós vemos mais arbitrariedades aí, Constituição sendo rasgada, né, por quem, na verdade, deveria ser o guardião dela, né, e então essas coisas, na verdade, é que fazem com que a criminalidade, ela não recrudesça, mas pelo contrário, né, ela cresça cada vez mais. Quando você fala, né, na mídia, não reaja. Quando você fala na mídia, não, o cidadão não pode ter arma, vamos restringir arma. Para o ladrão, cara, ele ouve isso, é música para os ouvidos dele, né? Porque ele sabe, você encoraja ele de tal forma, né? Audiência de custódia, uma série de outras coisas, o policial sendo, né, punido, né, e o ladrão saindo pela porta da frente, né, tirando barato do policial, tudo. Então, essas coisas aí fazem com que a criminalidade ela ganhe uma notoriedade muito grande. Você vê a mídia mostrando com alegria, entusiasmo, olha o criminoso com helicóptero, o criminoso com carrão, o criminoso... Cara, o cara que mora, né, a realidade da favela, né? Não pode falar favela, né? Meu advogado acabou de... comunidade, né? Aí resolvemos o problema. A gente muda o nome e resolve o problema. Então, o que acontece? A pessoa que está lá, o menino, né? A criança que cresce, né? No esgoto a céu aberto, não tem referência, né? Ele é educado pela televisão. Ele vê o criminoso cheio de menininha lá, né? Com o carrão do ano lá, plantado de pistola, de fuzil, né? E ainda sendo ovacionado, né? Então ele vê o cara como um herói. Então você tem uma completa deturpação de valores, né? Princípios, uma série de coisas que sequer foram colocados na vida dele, e ele pega referências completamente equivocadas, erradas, né? E acaba abraçando essa ideia, né? E então todas essas situações acabam fazendo com que a criminalidade, né, o Brasil tenha esses índices aí absurdos, né, onde a polícia, né, em determinados locais, aí, principalmente no Rio de Janeiro, até para a sua questão geográfica, né, não permitam que a polícia ela entre, a não ser que sejam operações, em alguns setores, inclusive, nem operações policiais, mas operações militares propriamente ditas, para que a polícia ela possa adentrar e tomar o morro, por exemplo, né? Um ministro decretou na época da pandemia, né, que não poderia ter ações dentro da comunidade, né, ao menos que fosse avisado com antecedência, justificado. Então é alguma coisa que é surreal, né? Hoje o bandido ele realmente é vítima e o policial é o vilão da história, que sempre vai ser o que entra na favela com intenção de matar todo mundo e voltar para casa dormir, né? Como se essa fosse a missão do policial de bem. Então, você tem uma noção. Isso, você imagina, né? Para o policial, esse tipo de situação aí vou te dar um exemplo aqui, o André do Rap, né? Que foi solto pelo ministro Marco Aurélio, né? Saiu pela porta da frente há 5 anos para prender o cara, né? 5 anos para prender o cara, né?
E aí o cara ele me sai por uma canetada na porta da frente e agora está foragido novamente, né? E recebeu os bens de volta, né? Não, cara, é umas coisas. Você imagina o policial que ele brigou com a mulher, né? Passou horas e horas aí trabalhando, arriscando a vida dele, e agora tem que responder, né? Porque inverte, né? Ele é o bandido agora. Cara, gasta com advogado, né? Você sabe quanto que tá um habeas corpus aí, né, meu? Você imagina, para o policial é difícil, é muito difícil, é muito caro, né? Então você não tem respaldo nenhum, né? O cara ser policial no Brasil, ele é herói, né? Totalmente herói. E aí você vê pessoas que não têm conhecimento algum da área de segurança pública, né? Me dá uma canetada dessa. Você imagina, eu vou te dar um exemplo raso aqui, né? Lá no Rio de Janeiro, o traficante, que ele gosta de uma menininha lá, né? Ele vê a menininha bonitinha, tudo, né? Aonde você não tem o poder público, né? O poder não deixa vácuo, alguém está mandando. Poder ele não deixa vácuo, né? Então ele sabe que ele pode fazer o que ele quiser naquela comunidade lá, que não tem polícia, não tem nada, não tem operação, ele vai, ele estupra, ele toca o terror naquele lugar, né? E ninguém fala nada, ninguém faz nada, não tem a polícia não pode operar, né? Não pode agir. Olha só que situação, né? Então o sangue de muitos, né, estão na mão daqueles que acabam não atentando para questões básicas aí, né? Na minha visão, falta humildade, né? Cada um na sua seara, né? Sim. Cada um na sua seara. Deixa para quem entende de segurança pública cuidar de segurança pública. Esse é o grande, né? Se deixasse na mão de quem sabe cuidar de segurança pública, você pode ter certeza que a segurança pública é um dos órgãos que mais sofre influência política, né? E externa de pessoas que não entendem, não conhecem, vivem no mundo da lua, né? Não enxergam, só enxerga a realidade do criminoso, né? Do policial ninguém enxerga, né? Uma coisa que eu costumo falar também, né? As leis, elas deveriam se atentar para a atividade policial, mas o que nós vemos hoje são leis feitas para que o policial que se dane, né? E em muitos casos aí são leis que beiram aí realmente, né, para o policial morrer mesmo, né? Essa é a realidade. Às vezes eu tenho a impressão que quem comanda a segurança pública, não generalizando, mas não é só uma questão de não conhecer, mas é uma questão de não querer resolver mesmo. Às vezes dá uma impressão que o problema... Eu tenho problema, então eu tenho que falar sobre o problema. Dá uma impressão que é um círculo vicioso isso. O que eu falo para você, também não vou entrar em muitos detalhes aí, né, até porque eu estou na ativa, né, cara? Embora eu estou aqui por ser o Alexandre Guima do Portal das Armas, né, tudo que eu falo aqui não tem absolutamente ligação, né, com o meu trabalho, né? Então eu falo que eu sou policial porque isso daí foi publicado num diário oficial, é nítido, ele foi exposto, né? O artigo 37 da Constituição, inclusive, dá clareza, né, ao ato público, né? Então, foi publicado num diário oficial, né? E eu falo exatamente para que as pessoas que nos acompanham, elas possam entender que não é uma pessoa que não sabe do que está falando, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu dou um exemplo muito grato aqui, né, no estado de São Paulo, onde nós realmente temos um secretário, vou falar positivamente aqui, né, de segurança pública, né, que inclusive foi meu chefe, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, é um amigo, né, que é o capitão Derrite, né, o melhor secretário de segurança pública que eu tive a oportunidade de conhecer durante todos esses anos. Exatamente. Apoiando um dia sim e o outro também, porque... Não, mas é o que trabalha, né, Milton? É um prego que tá com a cabeça aí para fora, né, meu? Vai tomar martelada mesmo, mas ele é um cara que tem trabalhado muito, tem dado muitos resultados, ele tem feito coisas que eu nunca vi um secretário de segurança pública fazer, não somente no estado de São Paulo, mas em qualquer outro lugar, né, aqui no Brasil, que é cercear, né, o dinheiro do crime organizado, com operações, né, tem sufocado o crime nesse sentido, e isso é uma das maneiras objetivas de você realmente trazer resultados, né? Então, é um trabalho que tem sido feito aí com bastante afinco. Quem dera outros locais, né, tivessem essa audácia, essa coragem, o respaldo, né, que tem o secretário aqui de Segurança Pública de São Paulo. Tanto que ele
está tendo reconhecimento da população. Saiu uma pesquisa, acho que ontem, salvo engano, onde ele é citado como opção de ser senador, seria um dos mais votados pelo estado de São Paulo. Então, não é em vão, né? Apesar de estar apanhando tanto, a população de bem consegue ver o trabalho dele e ver que está sendo bem feito, né? Que está surtindo efeito nisso. Cara, eu ia ficar muito feliz dele ser senador, viu? O saudoso, né, Major Olímpio, que foi meu amigo também, né? E infelizmente faleceu, né? Não que eu concordasse com tudo com ele, deixo claro, né? Mas é uma pessoa que eu tinha um respeito, um carinho muito grande, né, cara? Um policial militar aí valoroso, né? E eu ficarei muito feliz aí se o Derrite, porventura, se candidatar, e tenho convicção de que ele tem grandes chances aí de ganhar, torço para isso, né? Seria um alento aqui para o estado de São Paulo e para todo o país aí, né? Ter uma pessoa do gabarito dele, né? Ocupando uma cadeira tão importante, né? Creio que o Senado estaria à altura, né? Dele, né? Porque ele está à altura do Senado, não tenho dúvida disso. Eu costumo dizer que se estão falando mal, né? Se o crime está falando mal, se a mídia está falando mal, é porque a pessoa está trabalhando. Cara, você trouxe uma... É inegável, né? Então, quem que está falando mal, né? Então, isso é importante aí, né? A fonte da informação, né? Daí dá para a gente ter um termômetro de que, né, se estamos ou não no caminho certo. O Alexandre, tá caminhando para o final. A Constituição, ela nos garante a legítima defesa. Só que a gente não pode ter arma. O que seria a legítima defesa hoje? No cenário que a gente tem hoje. Eu vou ser assaltada, eu posso fazer o quê como legítima defesa? Na verdade, uma coisa que eu costumo dizer, né? Você tem que usar dos meios necessários para salvaguardar a si, né, e a sua família, né? A outrem, enfim, né? Só que nós temos uma legítima defesa que ela é incompleta, a meu ver, né? Para mim, deveria ser claro, objetivo, né, o direito, né, do cidadão decente desse país, né, de ter e portar arma de fogo, obedecendo esses critérios que falei no meio da entrevista, né? Então, a pessoa ela não pode ter passagem por crime doloso contra a vida, né, não pode ser louco, né, e tem que ter um conhecimento mínimo do manuseio de arma de fogo. Na minha visão, a pessoa cumprindo esses critérios, ela poderia ter a sua arma de fogo, que seria um meio legítimo, né, e no mínimo em igualdade de condições para que ela pudesse de fato se defender, né? Hoje, você imagina, né, você ouve um barulho na sua casa lá, você tem um cabo de vassoura e o cara tem um revólver, uma pistola, tem uma calibre 12 do outro lado lá. Então, realmente fica difícil, né? Nós estamos com o nosso direito aí tolhido, né, de legítima defesa, né? Enquanto isso, a criminalidade nada de braçada, né? E é isso algo que nós temos que realmente mudar. No atual cenário, realmente difícil, né? Infelizmente, né, a polícia ela não tem condições de defender a todos, né? E, inclusive, a legislação, embora não seja súmula vinculante, né, mas há decisões, inclusive no TJ, né, salvo o melhor juízo até no STF, de que a segurança individual cabe ao cidadão, né? A polícia, ela trabalha no coletivo, né? E, de fato, né, só que não nos dão meio para isso, né? Só um detalhe, né? Eu tenho arma, eu tenho porte, né? E eu defendo com unhas e dentes que qualquer cidadão decente desse país, obedecendo esses critérios que acabei de mencionar, né, tenha o seu direito legítimo de ter e portar a sua arma de fogo. E se fizer algo errado, que arque com as consequências. É simples assim. Qual que é a diferença básica na questão do armamento entre o governo do presidente Bolsonaro e o governo que a gente tem hoje? No governo Bolsonaro, né, ele, por meio de decretos aí, né, ele conseguiu dar uma flexibilizada boa dentro do escopo que lhe era possível, né, e dentro do que permitiam, né, porque houve muita interferência do STF, à época, inclusive, a ministra Rosa Weber, né, com a DIS, inclusive, né, eu fiz lives, inclusive com o Polon, né, o próprio Eduardo Bolsonaro, a respeito disso daí, né, falando sobre essas questões, né. Então, houve uma influência muito grande, né,
o Bolsonaro, ele, de todas as formas, tentou flexibilizar ao máximo, né, inclusive propondo leis. Eu tive a felicidade, né, a grata felicidade de contribuir no projeto de lei 3723, né, no artigo 4A, né, onde o então capitão Derrite, né, deputado, ele também pediu minha ajuda, a gente trabalhou juntos, né, e nós construímos aí, conseguimos ajudar aí, né, a esse decreto, né, que foi votado, né, nas duas casas, favorável na Câmara, né, houve modificação no Senado, ele retornou e acabou caindo no esquecimento, infelizmente, né. Então, seria algo que teria realmente ajudado, né, iria banir aí o 10.826, mas infelizmente não teve força, né, política para continuar, né. Então, temos que continuar batalhando, né. O Bolsonaro, ele fez muito, né. O governo atual fez exatamente o contrário, né. No primeiro dia, né, já lançou um decreto, posteriormente o outro, né, cheio de falhas, né, cerceando, né, tolhendo o direito do cidadão decente desse país aí de ter e portar arma de fogo. Não vejo luz no final do túnel, né, durante, pelo menos, aí até o final de 2026, né, esperamos, né, que de 2026 para frente aí, né, nós tenhamos uma outra história aí escrita no Brasil e dessa vez favorável aí ao armamento civil com liberdade responsável. A gente tem visto aí diversos países tendo a direita retomando ao governo, né? E espero que 2026 o Brasil também consiga ter. Não sei se o Bolsonaro, você acredita na volta do Bolsonaro, que ele ainda possa ser candidato, ou você vê isso como uma dificuldade se nada mudar nos nossos juízes? Não, né? Ministros, porque não são juízes, a gente tem que lembrar isso. Verdade, bem observado. Eu torço, né, a minha torcida, né, é para que ele retorne, né. Para mim, pessoalmente, inclusive, né, eu que tenho um respeito muito grande por ele, pelos filhos, né, vai ser de uma alegria muito grande, né. Só Deus sabe o que ele tem passado, né. Torço demais por ele, né. E esse é o desejo do meu coração. Mas eu, como cristão, né, entendo que nada acontece nessa vida se Deus assim não permite. Não digo que seja orgulho da parte dele, né? Mas creio que ele está no controle de tudo, né? E a Michelle, principalmente, né, que é uma mulher de fé, né? Creio que comunga da mesma, né, já tive a oportunidade de falar com ela sobre isso, né? Comunga da mesma, partilha da mesma fé que eu, né? Eu torço, né, espero em Cristo, né, espero em Deus que ele possa retornar, né, e eu tenho convicção, falo, né, olhando para todos aqui, de que ele retornando será o presidente que vai superar ele próprio, né, e com muito mais experiência, né, e com muito mais apoio, né, nosso país realmente vai comer picanha, né, que foi prometida, vai comer picanha de verdade, né, e não, né, levar a picanha, né, exatamente. Eu acredito também, torço muito, sou aqui, Catanduva, interior, né, interior mesmo, não é o interior de pertinho de São Paulo, não, e a torcida aqui é muito grande, né, o interior costuma ser cidades bem conservadoras, e eu acho que o presidente voltando 2026, a gente realmente vai ter um governo muito melhor do que a gente já teve por conta da experiência de tudo que ele vem passando, consertando erros que ele não vai cometer novamente, porque as pessoas acusam, mas esquecem que ele é um ser humano e ele não vai acertar e nem agradar 100%, né? E tudo que está acontecendo com ele não foi porque ele cometeu crime, mas sim porque ele comunga de uma parte contrária do que a maioria ali de quem está no poder, de quem está no sistema, realmente deseja que aconteça com o Brasil, né? Então, ele é uma peça ali fundamental para atrapalhar e quebrar as engrenagens do sistema. Eu costumo dizer muito isso porque tem muita gente que não entende o que acontece, né? O que aconteceu com o presidente. E pega um corte, uma fala, e ele era grosso, ele era isso, e agora a gente tem um exemplo de uma educação, né? Um gentleman, né? Não vou nem falar da primeira dama.
vem com a primeira-dama ainda, que a gente pode dizer que é o modelo que o Brasil precisa. É surreal, para não falar outra coisa, né? Mas estamos aí na torcida que o presidente Bolsonaro realmente volte para 2026 e a gente, como armamentista, como defensores da liberdade, a gente realmente consiga ter um Brasil melhor em todos os aspectos, não só para as armas. Amém, né? Eu torço também, né? Espero em Deus aí que o Bolsonaro retorne, né? E a esperança aí, né? A população, na verdade, ela possa voltar aí a acreditar e realmente mudar de vida, né? Porque no cenário atual aí, só a criminalidade aí está feliz com o atual cenário. Exatamente. Alexandre, muito obrigado pela tua aceitação aqui do convite. Foi um bate-papo muito bom. Acho que teria mais horas aí de conversa se a gente prolongasse o programa. Gostei muito de conversar com você. Acredito que o pessoal que não conhece, que não entende sobre armas, vai te acompanhar, vai gostar de ver o que a gente realmente defende, que nós não somos os fascistas, os genocidas, só porque a gente defende a liberdade de ter arma. Como diz o presidente Bolsonaro, um povo armado jamais será escravizado, e eu acho que é isso que o pessoal da esquerda tenta fazer com a gente, né? Tirar nossas armas para eles realmente ter o poder totalitário. Bom, eu quero agradecer de todo o coração aí a você e toda a equipe, né, do Antenada, né, Renata Marques, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né, e fico muito feliz, muito honrado, muito lisonjeado com o convite, né, mantenho aqui as portas abertas do meu canal, né, do Portal das Armas, aí para você e para toda a sua equipe, né, uma honra, né, principalmente para você que está à frente desse trabalho, né. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, né, faço o convite para que visitem, né, o youtube.com/Portal das Armas. Cuidado com as páginas fakes aí, tá, gente? E acompanhe o nosso material, que ele é bastante... Não existe, eu acho, tá? É pautado, né, lastrado no conhecimento, né? É técnico-científico, né? Então, não tem eu acho, né? Aqui a gente traz conhecimento de verdade aí, né? Com fontes sólidas, né? E agradeço a todos aí, né? E quero desejar a todos, né? Que conheçam o meu canal, né, e que entreguem a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, aquele que eu tenho um orgulho muito grande, né, de ter entregue a minha vida, né, e ele tem mudado, tem feito a diferença na minha vida. Desejo que ele faça a diferença na sua vida também, e assim ele fará, se você der essa oportunidade a ele. A minha melhor continência a você e a todos que aí estão. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado. Até a Amém. próxima, Alexandre. E muito Amém, obrigado a você que assistiu o vídeo até agora, gostou, curta, compartilhe, e indique a nossa página e vamos levar o conhecimento para todos que buscam. É isso que a gente precisa para ter um Brasil melhor. Até a próxima.